A viagem por New Hampshire começa nas Ilhas de Shoals, um arquipélago misterioso na costa do Atlântico que já serviu de refúgio para piratas. Seguindo a oeste, encontra-se a antiga casa de Robert Frost, um dos maiores poetas americanos. A norte está o local onde nasceu Franklin Pierce, o 14º presidente dos Estados Unidos. A oeste chega-se ao espetacular Rio Connecticut, o mais extenso da Nova Inglaterra e uma grande influência na história de New Hampshire. A norte está o Forte número 4, que faz lembrar o passado tumultuado que esta região teve como fronteira colonial. Seguindo o rio acima, chega-se a Dartmouth College, uma universidade de elite da Ivy League e uma das melhores instituições acadêmicas do mundo. No outono, ela fica rodeada pelas gloriosas cores das árvores da Nova Inglaterra. Na costa leste dos Estados Unidos, a 10 quilômetros do litoral, estão as extraordinárias Ilhas de Shoals. Os índios americanos costumavam pescar nestas ilhas rochosas. Desde então, elas abrigaram piratas, colonizadores e, mais recentemente, turistas. A maioria das 9 ilhotas do arquipélago está no estado do Maine, mas esta, a Ilha Star, fica em New Hampshire. A Ilha Star é famosa pelo Hotel Oceanic. Construído em 1873, ele é conhecido pela grande varanda que proporciona vistas espetaculares do Atlântico. O lugar também tem uma das maiores lápides de New Hampshire, um obelisco de granito de 14 metros em homenagem ao reverendo John Tuck. Ele chegou à Ilha Star em 1731 e permaneceu por 40 anos, entrando para a história dela. Ali perto está a Ilha Langin. Diz a lenda que o pirata Barba Negra enterrou um tesouro aqui e o abandonou junto com sua 13ª esposa. O tesouro nunca foi encontrado. E, infelizmente, não dá tempo de parar para procurá-lo. A viagem deixa as Ilhas de Shoals e atravessa a costa de New Hampshire. Com apenas 29 quilômetros de extensão, a costa de New Hampshire é a menor de todos os estados litorâneos. Apesar de pequeno, o litoral é um destino turístico muito frequentado. O local é acessível pela rodovia interestadual 95, uma das estradas mais antigas do sistema interestadual e a mais longa, conectando o norte e o sul, indo da Flórida ao Maine. A oeste, perto da cidade de Derry, está a fazenda Robert Frost. Esta simples casa de madeira já foi o lar de um dos poetas mais famosos dos Estados Unidos, Robert Frost. Ele morou aqui de 1900 a 1911. Ele depois disse: "Algo da experiência em Derry ficou em minha mente e se transformou em poesia nos anos que se sucederam." Frost escreveu muitos poemas sobre o povo e as paisagens da área rural da Nova Inglaterra. Ele ganhou 4 prêmios Pulitzer e a medalha de ouro do Congresso por poesia. Quando Frost morava aqui, a fazenda era um lugar tranquilo. Mas agora está ao lado da movimentada Rota 28. Como grande parte dos Estados Unidos, New Hampshire foi transformado por estradas que recortam o relevo. Esta é a rodovia interestadual 93. Com 300 quilômetros de extensão, ela conecta Boston, no sul, a Vermont, no norte. A estrada foi construída em 1956 como parte da rede interestadual criada pelo presidente Eisenhower. Tirando os acidentes, a malha interestadual é essencial para o sistema de transporte americano. Ali perto,
a outro meio de transporte, o Aeroporto Municipal de Manchester. Dá para ver o contorno dos aviões. Isso ocorreu porque geou enquanto os aviões estavam estacionados. O aeroporto atende a maior cidade de New Hampshire, Manchester. Manchester recebeu o nome da cidade inglesa. Esperava-se que ela crescesse como sua homônima e virasse um polo industrial e têxtil. Em 1846, a cidade tinha a maior fábrica de algodão do mundo. Agora, deixou o algodão de lado e virou um centro regional empresarial e comercial. Mas o passado de Manchester continua vivo. Estas são as confecções da Amos Kig, que já foi uma das maiores fábricas de têxteis do mundo. No auge, durante a Primeira Guerra Mundial, ela empregava 17.000 funcionários, com 30 confecções que fiavam 80 quilômetros de tecido por hora. As confecções foram fechadas em 1935, durante a Grande Depressão. Agora, abrigam escritórios, restaurantes, galerias de arte e um museu. A viagem segue para oeste até a estação da Força Aérea de New Boston e o 23º Esquadrão de Operações Espaciais. Esta é uma das 8 estações de rastreamento remoto de satélites da Força Aérea, o que dá aos Estados Unidos comando estratégico com uma grande capacidade de controle de satélites. New Boston pode executar operações de inteligência, meteorologia, navegação, alertas e comunicação. Seguindo a oeste, passa-se por algumas das amplas florestas de New Hampshire. Mais de 80% do território é composto por matas. Não à toa, é o segundo estado com maior área florestal dos Estados Unidos. Esta é a cidade de Peterborough. Ela foi o modelo de Nossa Cidade, peça de Thornton Wilder, que recebeu o Pulitzer. A peça é sobre o papel da tradição na vida de cidades pequenas. E hoje, o povo de Peterborough está no meio de uma tradição importante, as eleições municipais. Os Estados Unidos são uma federação democrática. Os cidadãos elegem as autoridades municipais, estaduais e federais. Estima-se que haja mais de 500.000 autoridades eleitas no país, desde integrantes de conselhos escolares até o presidente. Como disse Abraham Lincoln, no final de seu famoso discurso de Gettysburg de 1862, que o governo do povo, pelo povo e para o povo não desapareça da terra. Seguindo a norte, passa-se por árvores com espetaculares tons de vermelho outonal, até chegar à cidadezinha de Hancock. Fundado em 1779, o vilarejo, em grande parte, pouco mudou. Quase todos os prédios da rua principal são tombados como patrimônio histórico nacional. Como disse o historiador local William Hayward, de todo o mundo, aqui estão as casas mais agradáveis, os corações mais verdadeiros e os melhores homens e mulheres. Eles são bons cidadãos e bons integrantes da sociedade. O nome da cidade é uma homenagem a John Hancock, um dos signatários da Declaração de Independência dos Estados Unidos. A relação da cidade com a Revolução Americana é mantida aqui, na Hancock Meeting House. A torre do edifício tem um sino construído por Paul Revere. É o sino de número 236. Revere foi um patriota americano que cavalgou à noite para avisar aos colonos da chegada dos ingleses. Depois ele virou empresário e fez centenas de sinos de igreja. Este continua tocando pontualmente de hora em hora, dia e noite, em Hancock.
A viagem continua a norte, passando pelo lago Franklin Pierce, antes de chegar à propriedade de mesmo nome. Esta já foi a casa do 14º presidente dos Estados Unidos, Franklin Pierce. Ele cresceu aqui, junto com os 8 irmãos. Virou advogado e depois soldado na Guerra Mexicano-Americana. Passou de soldado a general de brigada. Em 1852, aos 48 anos, Pierce se tornou, na época, o mais jovem presidente eleito dos Estados Unidos. Agora, a casa dele é um museu e está aberta à visitação. A casa deste presidente fica a poucos quilômetros da cidade de Hillsborough e sua antiga ponte de pedra chamada Sawyer. New Hampshire é o estado do granito, e esta ponte de granito foi construída em 1866 como uma solução para a fraqueza das pontes de madeira, pois resiste às enchentes frequentes. Hillsborough já teve uma dúzia de pontes de pedra, mas só restaram 5. 4 delas continuam sendo usadas, mas esta não comporta mais veículos. As 5 pontes agora são patrimônios históricos nacionais. Da ponte de pedra, passa-se para a fazenda Stonewall. Esta tradicional fazenda de gado leiteiro está em atividade há mais de 250 anos. New Hampshire é famoso pela manufatura, mas apesar do solo rochoso e do relevo montanhoso, a agricultura é vital para o estado, contribuindo com quase 250 milhões de dólares por ano para a economia de New Hampshire. Existem cerca de 130 fazendas de gado leiteiro no estado. A rica história da fazenda Stonewall começou em meados do século XVIII. Desde então, ela mudou de dono várias vezes. Em 1989, foi comprada com o objetivo de se preservar um estilo tradicional de produção, e em 1994 virou uma organização sem fins lucrativos aberta ao público. Agora, oferece programas educacionais para escolas e para a população, além de servir de local para a realização de acampamentos infantis, conferências e casamentos. A viagem continua a oeste, alcançando o poderoso rio Connecticut. É o mais extenso da Nova Inglaterra e serve de divisa entre os estados de New Hampshire e Vermont. Do lado de Vermont, encontra-se o vilarejo de Bellows Falls. Com as cachoeiras íngremes, capazes de alimentar fábricas de papel e de tecidos, a cidade já foi um polo manufatureiro. Agora é um centro de turismo histórico. Agora a viagem segue a norte, subindo o rio Connecticut. No lado de New Hampshire, encontra-se o extraordinário Forte número 4, uma reconstrução de um posto avançado fronteiriço do século XVIII. Atualmente, ele está localizado nos arredores da cidade de Charleston, mas em 1735, esta área ficava na divisa e pertencia à colônia da Baía de Massachusetts, que se chamava Plantation número 4. Por ser o povoado inglês mais ao norte do rio Connecticut, era frequentemente atacado pelos franceses e pelos índios americanos. Para se protegerem, os colonos uniram 6 casas, as conectaram e puseram uma cerca de madeira de 3,5 metros de altura. No fim do século XVIII, a propriedade deixou de ser usada e mantida, até que nos anos 1960 foi reconstruída. Agora é um museu de história viva, dando aos turistas a chance de ver como era a vida na fronteira e assistir a encenações de batalhas revolucionárias americanas.
leste do rio está o magnífico Lago Sunapee. Este lago glacial tem 13 quilômetros de extensão e 4 quilômetros de largura, sendo o sexto maior lago de New Hampshire. Como está 333 metros acima do nível do mar, é o mais alto com esta dimensão nos Estados Unidos. Com a água excepcionalmente límpida, ele é ótimo para a prática de esportes aquáticos e é adorado por velejadores e pescadores. A cidade de Sunapee, que é um resort, foi construída ao redor do lago. No século XIX, a potência hidráulica das águas atraiu empresas. O lago libera 7.000 litros por segundo. No fim do século XIX, o local também se tornou destino de férias para habitantes de Nova York e de Nova Jersey, e até hoje atrai turistas que vêm curtir o porto e caminhadas na margem do lago. Agora a viagem retorna ao oeste, passando por montanhas encobertas, até voltar ao rio Connecticut. O rio flui de norte a sul por 600 quilômetros e atravessa 4 estados americanos. Aqui, na cidade de Windsor, há um pedaço da história de New Hampshire. A ponte coberta de Cornish e Windsor. Ela foi construída em 1866, após 3 pontes terem desabado no local. Em 2008, esta era a ponte coberta de madeira mais longa dos Estados Unidos e a mais longa ponte coberta de 2 vãos do mundo. Construída antes do advento do automóvel, a ponte é tão bem feita que suporta o tráfego moderno. Apesar de conectar New Hampshire e Vermont, a ponte pertence a New Hampshire e é mantida pelo estado, pois a divisa acompanha o lado oeste do rio. Nos séculos XVIII e XIX, a manufatura poluiu o rio Connecticut. Mas nas últimas décadas, a qualidade da água melhorou. E em 2015, o salmão selvagem foi encontrado nadando no rio outra vez. Este é o espetacular Patrimônio Histórico Nacional de St. Gaudens. Estes eram os ateliês de Augustus St. Gaudens, um dos maiores escultores dos Estados Unidos. A obra de St. Gaudens inclui uma famosa estátua de Diana, feita em 1891 para a torre do Madison Square Garden, um símbolo da paisagem de Nova York. St. Gaudens comprou esta casa em 1885. Ele construiu um ateliê e trabalhava aqui no verão, antes de se mudar de vez para cá e permanecer até morrer, em 1907. O local foi declarado Patrimônio Histórico Nacional em 1962 e agora está aberto ao público. Todos os anos é oferecida uma residência artística de escultura. A viagem segue a norte até o aeroporto regional de Lebanon e faz uma pausa para reabastecer. No sol forte, é possível ver a sombra do helicóptero e da câmera que está acoplada na parte da frente. Depois de abastecer, a viagem segue para o pitoresco Museu Enfield Shaker. Este distrito histórico mostra o passado dos Shakers, um grupo religioso protestante que morou aqui de 1793 a 1923. Eles eram chamados de Shaking Quakers, porque ficavam em êxtase durante os cultos. Como eram pacifistas, os Shakers não achavam aceitável matar nem ferir os outros. Durante a Guerra de Secessão dos anos 1860, o presidente Lincoln os dispensou do serviço militar. Como outras comunidades de Shakers, o vilarejo sofreu um declínio ao longo da segunda metade do século XIX, em parte por causa do celibato.
Em 1923, o vilarejo de Enfield Shaker foi fechado e vendido a um grupo de missionários católicos que construíram uma capela neoclássica. Em 1986, o Museu Enfield Shaker foi inaugurado para preservar o legado deles. O vilarejo tem 13 casas e jardins históricos, além do Great Stone Dwelling, que já foi o maior prédio residencial americano ao norte de Boston. Os turistas podem conhecer o vilarejo a pé, por conta própria. A próxima parada é a Dartmouth College, uma universidade da Ivy League. O termo se refere a 8 universidades particulares no leste dos Estados Unidos, dentre elas Harvard, Yale, Princeton e Cornell. Todas estão sempre entre as 15 melhores universidades americanas. Estudar em Dartmouth custa cerca de $23 mil por ano, uma realidade muito distante da criada pelo pastor cristão Eleazar Wheelock, que fundou a instituição como uma escola para crianças indígenas em 1755. Um dos primeiros alunos dele, Samson Occam, da tribo Mohegan, ajudou a angariar os recursos para transformar a escola numa faculdade, e em 1769, a instituição se tornou a 9ª universidade a ser sancionada nos Estados Unidos. O Big Green, o time de futebol americano da universidade, ganhou o campeonato nacional e já venceu o campeonato da Ivy League 17 vezes. Um recorde. A instituição é renomada pela proeza nos esportes, inclusive no hóquei. Só em 1972, as mulheres passaram a ser aceitas e o hino da instituição teve que ser alterado de Homens de Dartmouth para Querida Dartmouth. Os alunos começaram a remar em 1833 e esse passou a ser o esporte mais popular da universidade. Eles praticam no rio Connecticut, que passa pelo lado ocidental do campus. Os remadores de Dartmouth já representaram os Estados Unidos na Olimpíada e em campeonatos nacionais. A forte competitividade vista aqui no Rio se transformou em realizações no futuro, com carreiras na política, no ramo empresarial e na literatura. Um dos muitos ex-alunos que se tornaram pessoas bem-sucedidas foi o poeta Robert Frost, vencedor do Pulitzer, dono da fazenda mostrada no início da viagem. Na verdade, ao longo dos anos, a Dartmouth College produziu 12 vencedores do Pulitzer. Por fim, a viagem chega às florestas do norte de New Hampshire. A folhagem de outono do estado é muito famosa. E os turistas, observadores de folhas, atravessam os Estados Unidos para ver de perto este incrível carnaval de cores. Há webcams para avisar aos observadores de folhas que outono começou. As florestas mistas englobam bétulas, bordos cinza, vermelho e doce, cornáceas, carvalho e sassafrás. Todos contribuem para formar um incrível caleidoscópio de tonalidades. Até os vilarejos históricos ganham vida nesse festival de cores. Esta beleza natural impressionante, um símbolo de New Hampshire e da Nova Inglaterra, faz com que este seja o lugar perfeito para encerrar esta jornada.